A equipe do Azures se preparou durante a semana para o confronto aí do começo da segunda fase do Campeonato Paranaense Sub-20. O técnico Rodney Gonçalves está com a gente e vai falar sobre essa preparação e a expectativa para esse jogo de sábado, 10 horas da manhã, em Cianorte, no Albino Turbay, contra a equipe do Cianorte. Vamos acompanhar a fala do técnico Rodney Gonçalves. Técnico do Azures, Rodney Gonçalves, conosco para falar dessa segunda fase do Campeonato Paranaense que começa nesse sábado contra o Cianorte. Como foi a preparação, professor? Como é que está a equipe para esse confronto? A preparação foi boa, tivemos aí com o adiamento da rodada. Na semana passada a gente acabou tendo aí uma semana mais de preparação, chegaram alguns atletas também, aproveitamos bastante esse período para dar uma organizada. Até porque desde a minha chegada a gente só tinha feito um jogo e o primeiro jogo contra o Foz foi um jogo que a gente tinha alguns desfalques, algumas situações que atletas precisavam ser poupados por situação de ordem médica, mas a expectativa é boa de fazermos aí uma boa estreia. A gente sabe que estrear fora é sempre mais difícil, mas, como eu falei, a ideia é que a gente faça uma boa estreia, de preferência voltando com 3 pontos na bagagem, que aí já bota a gente no patamar da tabela da competição. Com relação a esses reforços que acabaram chegando, também é importante eles chegarem nesse momento em que teve um período para poder trabalhar, né, professor? É bem importante, como eu falei, esse adiamento veio a calhar, porque esses atletas que chegaram acabam conhecendo, é um novo momento para a gente, é uma metodologia diferente, cada profissional que passa, ele deixa alguma coisa, então eu aproveitei bastante do que o antecessor deixou, mas a gente tem as nossas particularidades, e foi bom para poder ajustar, foi bom para dar uma aprimorada em alguns detalhes, e volto a reforçar, a expectativa é muito grande para que a gente consiga aí a classificação, e a gente continue passando nas fases. Nesse caso, o grupo são 4 equipes, apenas 2 passam de fase. É uma dificuldade maior, né? Agora tem um afunilamento, né? O próprio Foz do Iguaçu, que classificou como terceiro, né? Entre os 3 melhores terceiros colocados, venceu o Londrina, que classificou em primeiro na chave anterior, né? Na fase anterior. Então, assim, não tem jogo fácil. Eu tenho falado para os meninos que a gente vai jogo a jogo, um pezinho no chão. Lógico, o Azures, onde a gente vai, a gente tenta colocar a situação não do favoritismo, mas fortalecer a imagem de clube formador, que a gente tem um clube que tem por essência formar atletas por excelência, e a gente vai tentar manter isso com uma boa apresentação e de preferência ali se mantendo com regularidade, que é o mais importante, estar entre os dois para a gente classificar para a próxima fase. Nessa questão de clube formador, vem aquela questão de vários atletas que têm idade inferior ao sub-20 e que hoje estão no grupo, né, professor? Isso é um outro ponto que para a gente aqui na casa é importantíssimo. Eu falei que assim, o sub-20 é uma categoria que você tem predominância de 3 faixas etárias. No caso da gente, a gente está com 5 faixas etárias, porque a gente tem alguns atletas 07, que são primeiro ano do sub-17 conosco, porque a gente tenta primar pela qualidade, pelo potencial, independente da idade. Eu acredito muito nisso, que atleta não tem idade, atleta joga, e a gente vai tentar nisso, formar os atletas, ter o melhor dentro de campo para que favoreça a qualidade do trabalho e automaticamente está formando os meninos, que é a metodologia, que é a ideia principal do clube.